Boa tarde a todos primeiro. E gostaria de agradecer a Renata pela indicação, ao Lucas, a Marina pelo convite, né? Ao Adley e a Lívia que estão me hospedando aqui na casa deles. Muito obrigado a vocês. Bom, a palestra é o seguinte, possibilidades de inovação. Possibilidades, eu pensei em falar como o turismo gera possibilidades para uma pessoa que é de outro ramo, né? E no meu caso eu era produtor rural, ainda sou. Tá lindo. Isso aí ele encaixou ainda antes da gente morar em Carrancas, 2 anos antes de chegar em Carrancas. E com muito sacrifício a gente conseguiu comprar um sítio em Carrancas e fomos para lá. E como a coisa é difícil para o produtor rural, né, comecei a montar esse sítio, levei os animais para lá e montei um rancho. Na época não tinha telha, porque era época de seca, né? Então a gente começou a tirar leite lá. No primeiro dia que eu fui tirar leite, choveu, apesar de não ser época de chuva. Eu não tinha telha no rancho, então, como vocês podem ver, eu coloquei a capa de moto para tirar leite no primeiro dia que eu fui trabalhar no meu sítio, né? Bom, a felicidade era enorme, porque a chuva não fez diferença alguma. E o preço do leite, na época, era muito baixo e eu senti necessidade de melhorar um pouco essa renda. E a gente já fazia queijo em Caxambu, resolvemos produzir queijo também para vender em Carrancas, né? Ali uns exemplos que a gente fabricava lá, que é um parmesão, né, fresco. E aquela marca, a gente criou uma marca chamada Tesouro de Minas e a Cruz, ela fazia parte dos nossos queijos. Eles vendem na região. E para vender em Carrancas, como eu não tinha nenhum ponto comercial, eu pensei em explorar o turismo, que é o grande foco da cidade para a agropecuária, que o turismo é muito forte. Só que para vender esse queijo nas pousadas, que eu morava longe um pouco das pousadas, eu inventei o disque queijo. Eu levava na pousada o papelzinho, o telefone, o pessoal me ligava, eu levava a degustação, eles degustavam e eu levava o produto depois de escolhido. Essa é a minha velha de guerra, eu tive que mostrar, foi em cima dela que eu comecei esse trabalho. Essa caixa atrás é uma guia do isopor. Um turista paulista resolveu investir no nosso negócio e patrocinou a montagem da loja. Isso 3 meses depois que eu comecei a tirar leite na minha propriedade. E essa era a loja que a gente montou em Carrancas, da Casa dos Queijos, em novembro de 2012. Bom, e começou com o foco de venda de produtos da região. Olha, a gente tem o queijo Minas Curado, fabricava as bolachinhas da padaria, da Gema, o mapinga do Danilo, doce de leite da minha esposa, a geleia do Gaguinho, né? Você está vendo lá que a geleia é G-geleia, né? A geleia do Gaguinho. Esse nome eu inventei para ele. Pô, Gaguinho, põe G-geleia, que fica legal, né? Sua cara, né? Ou ele topou e colocou G-geleia, não pôs Gaguinho. Bom, a goiabada da Dona Maria, o mel, enfim, os produtos que a gente tinha lá volta da loja, eu abri o espaço para o pessoal pudesse vender. Eu não tinha dinheiro para comprar os produtos, era meio consignado, né? E aí começou, né, esse foco de venda de produtos, né? Até que a gente viu que tinha a geleia do Gaguinho, tinha o iogurte que a minha esposa fazia, começamos a servir uma sobremesa para aumentar um pouco o leque de produtos que a gente servia lá e vendia na loja. Isso aí é o iogurte com geleia, que o pessoal gostava demais lá. Isso aí foi fabricando mussarela um dia lá, que eu fazia queijo com leite que tirava, e eu acabei modelando uma mussarela em forma de copo. E dentro desse copo de mussarela eu colocava doce de leite e infectava, enfim, fazia aquilo ali. E tanto é que eu fiz bastante dessa mussarela no primeiro dia do carnaval do ano passado. No segundo dia não tinha mais nenhum, porque o paulista foi lá e perguntou: quanto você quer por tudo isso aí que eu vou levar embora? E eu não tinha mais tempo de fazer, eu vendi quase nada disso aí para os outros. Quase que foi só essa amostra que eu tinha. E a gente continuou. Bom, aí eu misturei a geleia da cidade com o queijo brie, que é um queijo fino, e fazendo essas misturas, foi o que a Marina falou, né? Você vai misturando uma coisa com outra e vai criando seu identidade. E deu muito certo esse prato, ficou muito gostoso, né? Bom, tapioca com doce de leite, que foi a pedido de algumas mãos de pousada. O pessoal da cidade até não pedia muito, mas o pessoal de fora, tapioca é uma opção legal de sobremesa, dando café, a gente acabou criando uma mistura de tapioca com doce de leite. É bom também. E como a gente não tinha pão de queijo na loja,
A gente começou a servir café. O café foi o seguinte: o turista chegou na loja e perguntou se a gente tinha café. A gente estava do lado de uma cafeteria. Eu falei, pô, não, mas tem uma cafeteria do lado lá, nós tomamos um café legal. Não, mas é aquele coador ali na pia. Não, aquele coador, eu pego uma água, esquento no micro-ondas, passo o café para mim e para minha esposa. Aí ele vira e falou assim: é aquele que eu quero. Eu falei, pô, café de micro-ondas, aí complicou o negócio. Eu falei, então eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Nem comprei dele, tem ficado horrível. A hora que ele foi embora, ele fez tudo, eu falei, esse nunca mais volta aqui. No outro dia aparece o cidadão com 5 pessoas. Ó, café de micro-ondas. Eu fazia um café, coava, lavava o coador, fazia o café, então o último que tomou, o primeiro jogava o café frio, né? E para servir junto do café, a gente começou a fazer bolinho de chuva com a foto do forno elétrico, que a gente não tinha, né? Então a coisa foi caminhando bem, arrastando, né? Bem com grande dificuldade, né? E de repente não conseguiu. No carnaval de antecipado em Carrancas, 15 dias antes do oficial, tem um grande problema que alguns restaurantes não abrem nessa época, por ser muita gente, o movimento é muito grande, ficam localizados no centro. E o dono de pousada confidenciou para mim, estava preocupado com os turistas que estavam lá, que não foi para carnaval, iam só passar o conhecer, né, Carrancas, e eles não tinham onde comer. Eu falei, bom, vamos na hora, a gente melhorou o faturamento, vamos servir alguma coisa para esse pessoal comer. Eu virei para minha esposa e falei assim, ó, vamos servir massas, né, macarrão. Ela olhou para mim e falou assim, não, mas eu não cozinho para muita gente. Eu falei, não, mas eu cozinho. Ela olhou e falou assim, tá, 12 anos de casado, você não sabe fritar ovo. Eu falei, não, aprendeu. Vou aprender. Eu fui na internet e peguei essa receita. Penne ao molho de gruyère, cobertura de tomate seco e champignon. Fiz em casa, na quinta-feira antes do carnaval. As crianças adoraram o método de casa e minhas crianças. Falou, tá bom, tá bom. E como todo mundo gostou, no dia eu fiz um cardápio que eu fazia com todos os peixes. Faço macarronada com tudo que eu tenho. Fiz um cardápio. E no sábado chegou lá, estava muito nervoso, né? Eu com a roupa branca ali, né? Totalmente eu mesmo, né? E chegou o dono de pousada e falou assim, Gil, está servindo todo? Quanto tempo você faz? 7. Eu falei, 7? E dos 4 tipos diferentes. Dos 7 pratos, 7 pratos eles pediram, tinha os 4 tipos de queijo. Eu falei, gente, eu tenho 3 panelas. Eu tenho uma para água, uma com molho e uma com cobertura. Eu quero fazer 4 tipos de molho diferentes e tudo junto. Quanto tempo você demora para fazer? Eu falei, 30 minutos. Ela me olhou e falou assim, eu te mato. Vamos lá, né? Vamos tentar. Bom, e a cozinha lá, para completar, a cozinha da casinha é americana. Então todo mundo está me olhando. Eu nunca tinha cozinhado para ninguém, ainda mais na cozinha aberta. E o pessoal queria interagir comigo. Bom, por fim eu estava sentindo o gosto do molho, mas não sabia que gosto tinha. Estava bom, estava salgado, estava. Bom, os 7 pratos saíram em 40 minutos. O pessoal, muitos dos que se foram, voltaram novamente, elogiaram. Fala que ficou muito bom pelo esforço também que a gente fez. Achei que tinha sido dó, né? Mas como eles voltaram várias vezes, eu falei assim, bom, então gostaram realmente. Aí a gente foi, vamos dizer assim, especializando, dizer assim, e fazendo um prato diferente. Isso aí, no caso, no fettuccine, no molho de gorgonzola. A gente começou a mudar o macarrão que tem muito difícil de achar o ponto. Eu não faço até hoje, não tenho mais, não. E fettuccine ao molho de gorgonzola. E muitos, eu vi que a tendência dos turistas, das pessoas de fora, gostam muito de comer cogumelo em alguns pratos. Turismo paulista, principalmente, que é o que eu acho que que vai em Carrancas, né? E eu usava champignon em conserva lá. E eu resolvi que, bom, você que não faço, risoto com molho de pinhão, né? Bom, no carnaval oficial, a gente ia continuar a servir, só que não tinha mesa e cadeira, que o primeiro foi emprestado aos restaurantes que não abriram. E comprar também estava difícil, não tinha dinheiro, o marceneiro não queria fazer, em tempo água para servir. Bom, vamos fazer nós mesmos, né? Aí eu peguei, fiz uma maquete de cadeira, as tábuas chegaram na quarta-feira do carnaval, na quinta-feira eu, a esposa e o menino começamos a montar, a esposa lixava, eu encaixava, meu menino puxava o parafuso e minha menina dormia para a escada inteira. Não tinha lugar para ficar. Bom, aí o acabamento das cadeiras que a gente fabricou e chegou no conjuntinho que a gente mesmo construiu. E a gente conseguiu servir no carnaval, continuar servindo as massas e
dar prosseguimento àquilo que a gente gosta nossa, né? Bom, vamos lá. Então, na busca de melhores produtos para servir na massa, eu vi que cogumelo era unânime nas pessoas que consumiam aquela massa. Eu resolvi que queria colocar cogumelo fresco, ao invés de usar conserva, porque conserva não é bom, não gosto de conserva. E como na região não tem esse produto, eu falei assim, então eu vou cultivar. Vou abrir uma salinha lá no restaurante, mesmo do lado de casa, lá a gente cultiva lá para usar nos pratos, né? E esse é um dos que eu colhi lá, né? E quando eu dei parceria com a UFA, que é a Universidade de Lavras, tem um fungicultor lá, um professor especialista nisso, ele me forneceu 30 pacotes de semente de cogumelo branco. Um desses pacotes eu deixei ele germinar, deixei para matar a curiosidade, ele ver o cogumelo nascendo, né? E nasceu isso daí. E eu peguei, fica muito bonito, né? E resolvi fazer para saber que gosto tinha. Bom, a gente comeu uma delícia. De noite, comecei a pensar, mas esse cogumelo não tinha que ser branco. Esse cogumelo é marrom. E eu sentei lá no sofá, assistindo televisão, e olhando para a Alessandra, minha esposa, ela olhando para mim, eu falei, Alessandra, olha, é o seguinte, eu não queria te falar, não, para não te alarmar, mas eu estou com medo de morrer. Mas por quê? Eu falei, porque o cogumelo tinha que ser branco. Ela falou assim, eu vou te confessar para mim tudo. O que você está sentindo? Ela falou assim, dor no peito e falta de ar. Eu sei, eu estou com tontura e mal-estar. Agora não morre mesmo. Bom, eu não sei que aqui seja um limpo, acho que eu estou vivo, né? Então, e eu liguei pro professor, mandei um e-mail para ele e falei, pô, e esse cogumelo? Ele falou, rapaz do céu, esse aí é um cogumelo marrom, também comestível. Olha no pacotinho, está escrito marrom, porque é uma outra raça que também a gente cultiva, é comestível sem problema. Eu cheguei lá, nos 30 pacotes era o único marrom, e foi justamente isso que eu deixei germinar. Então, foi loteria pura, né? Porque, bom, passado esse susto, eu comecei, aí, esse é o branco. Esse eu comi sem medo, sem problema. Então, essa aí é uma foto da sala de cultivo que eu tenho, de 12 metros quadrados hoje, do lado do restaurante, que a gente, inclusive, abre para a visitação dos turistas que querem ver o processo de produção de cogumelos comestíveis. Esse é ele é em fase adulta, né, que é o shimeji em fase adulta, ele pesou 650 gramas, um cacho de cogumelo só. A camisa não ajudou muito, fã do Top Gun, né? A camisa não ajudou, bom. Aí, dia 6 de março agora, a gente conseguiu uns investidores estrangeiros, a gente se contato para montar uma unidade de produção de cogumelos com escala maior um pouco, né? Porque cogumelo exige muito assim, trabalho nem tanto, mas muito cuidado, você tem que estar vigiando o dia todo. Porque disso daqui para isso daqui é um espaço de 4 a 8 horas. Então, se eu não colher ele aqui, eu botei ele já fora do ponto de shimeji, né? É bom tanto quanto, porém fora do padrão de mercado. Então a gente agora vai criar a unidade de produção de cogumelos comestíveis, né? Que leva o nome e, como comentando Guarda, assim, esse caipirinha ali é porque a gente vai usar numa empresa um pouquinho maior, mas é para mim mesmo nunca esquecer da onde eu vim, de onde eu comecei. Então ali, foi na roça que eu vim, né? Vou continuar nela, espero não esquecer disso nunca e ajudar a valorizar os produtores rurais. Eu não podia deixar de falar agora da cidade que me deu tudo isso aí, que é Carrancas. São alguns atrativos naturais da cidade de Carrancas, né? Quem não conhece deve conhecer, tá? Lá nós temos lugares bacanas para se conhecer, e o turismo lá, ele, apesar de ser muito frequentado no verão, mas Carrancas é um alto potencial de turismo de inverno, muitas caminhadas bacanas. Nós temos lá, por exemplo, comida bacana, essa é uma foto cedida pelo amigo nosso, Fernando Ferraveiro. Nós temos piscina aquecida, nós temos quartos com lareira, temos boa comida, gastronomia lá, né? Opa! Bom, esse é um outro também que tem a piscina aquecida, você tem fogo a lenha. Então, turismo de inverno em Carrancas, eu tinha que fazer isso porque eu dependo do turismo. A gente passa uma fase de temporada lá um pouco baixa, então, e porque o inverno não é divulgado. E é uma ótima opção de turismo para inverno também, acredito eu, principalmente. Porque tem algumas caminhadas que são longas e você com o tempo mais fresco é muito melhor de se fazer. Então, pessoal, aí dá um pouquinho da minha história para vocês.
assim, resumi bastante o que eu podia resumir, estava um pouco nervoso aqui, espero ter passado a informação que eu queria, ter entendido. E se alguém se interessar por entrar em contato, a gente está nos telefones, quem recebeu o meu poderzinho aí, tem os nossos contatos aí. Muito obrigado.